Solo Leveling. Ragnarok capítulo 05. Soul encarou Beru com uma cara de espanto. Está me dizendo que, depois de toda aquela despedida, você não conseguiu ir embora. Para falar a verdade, eu precisei percorrer um longo caminho para chegar aqui na Terra e, além disso, tive que enfrentar muitas criaturas fortes no percurso. É por isso que fiquei sem forças. Beru falou aquilo como uma expressão de vergonha no rosto. Se o meu rei estivesse ao meu lado, meu poder teria sido recarregado em um piscar de olhos. Eu não imaginei que não conseguiria recuperar meus poderes porque ele está tão longe. Soul olhou para Beru em silêncio por um momento. A formiga dissera que estava sem energia e, em comparação a quando surgira no museu, estava muito menor agora. Ele parece um brinquedo. Soul pegou Beru com uma mão. Kiek! Quase como um chaveirinho. Beru estava agora tão leve que parecia ter sido um brinde das máquinas de shoppings. Agarrada à mão de Soul, a formiga continuou falando. Não sei se suas memórias voltaram, mas o jovem mestre é o único herdeiro do todo-poderoso Monarca das Sombras. Monarca das Sombras. De quem você está falando? Sung Jinwoo. Estou falando do seu pai, jovem mestre. Meu pai? Isso. Soul duvidou do que ouvira por um momento. Meu pai? Você está falando do meu pai que desapareceu? Ele não desapareceu, mas foi para o espaço sideral. Quando foi que eles entraram na escala do espaço sideral? Ao ver que Soul estava confuso, Beru abriu os braços com um rosto sereno. Vou explicar para o jovem mestre. Shuyu. Tem uma grande guerra acontecendo no universo enquanto conversamos. Sombras tremeluziram na mão de Beru, que era feita de energia negra, criando uma ilusão. A ilusão da sombra se transformou em inúmeros soldados do tamanho de unhas com ainda mais monstros os atacando. E no meio de todo aquele pandemônio estava um homem que brilhava com uma energia assustadoramente forte. Esta guerra está sendo comandada por seu grandioso pai, Sung Jinwoo. Ao dizer aquilo, a mão de Beru apontou para os inimigos que Sung Jinwoo estava bloqueando. E aqueles ali são os lacaios dos Itarim que vieram para devorar o nosso mundo. Itarim. Itarim são os deuses de lugares longe da Terra. Beru continuou falando com o rosto calmo sobre como aqueles seres chamados Itarim eram perversos e espertos. A maioria dos monstros na ilusão eram meros apóstolos, mas eram inimigos que vieram invadir a Terra. Então está dizendo que as bestas demoníacas que saíram dos portais há 2 anos foram por causa de Itarim. Soul, que estava ouvindo a explicação, teve uma sensação estranha. Ambos os pais de Soul estavam desaparecidos. Eles haviam sido dados como desaparecidos há muito tempo, mas a polícia não tinha nenhuma pista. Era como se ambos tivessem evaporado do planeta, sem deixar nenhum rastro para trás, então o Soul não teve escolha a não ser seguir com a sua vida. Mas de repente ele descobrira que o pai estava no espaço. Era um fato difícil de acreditar, mas depois de ver um chaveirinho e uma formiga das sombras falantes em tão pouco tempo, a mente de Soul estava começando a se acostumar com o impossível. Soul já vivia em um mundo em que monstros saíam de masmorras. Aceitar monstros no universo lá fora era moleza. E então o garoto perguntou: e a minha mãe? Ela também está lá? Kiek? Não? A expressão no rosto de Beru era de confusão. O quê? Você disse não? Isso. Para onde foi a senhora Ain? Ao ver a reação de Beru, um calafrio percorreu a espinha de Soul. Como minha mãe desapareceu no mesmo dia em que meu pai, eu pensei que os dois fossem estar juntos. Kiek? Está dizendo que a senhora Ain está desaparecido. Desde quando? Para onde ela foi? Disse Beru, em um choque completo. Não sei, Soul disse com um suspiro. Beru viera do local onde a guerra com os Itarim estava sendo travada até a Terra. Ele não tinha exagerado ao dizer que tinha sido uma jornada desafiadora. Os inimigos eram fortes e astutos o bastante para ver o enviado do exército inimigo partindo das linhas de batalha.
Mas, depois de finalmente vencer as forças Itarim e chegar na Terra, Beru acabara descobrindo que a esposa de Sung Jinwoo, Shain, estava desaparecida. Isso deixou a formiga em choque. Que? Preciso achar a Ain agora. Você sabe onde ela está. É óbvio quem está por trás disso. Os Itarim. Os apóstolos deles na Terra devem ter armado alguma armadilha para a senhora. A mãe de Soul, Shain, era protegida pelo monarca das sombras para não correr perigo. Mas como ela poderia ter sumido? A resposta para isso só poderia ser por ter um poder no mesmo nível do próprio monarca envolvido. Beru estava em pânico, mas, por algum motivo, Soul não se sentia preocupado com relação à sua mãe. Claro, ele ficara muito preocupado quando ela desapareceu, mas o choque de saber a verdadeira identidade do pai fez com que ele visse a mãe como algo além de uma humana. Agora que parei para pensar, eu nunca vi minha mãe nervosa. Mesmo conhecendo a verdadeira identidade de Jinwoo, eles dois haviam se casado. Isso deveria significar algo. Ser pai é tão difícil. Beru murmurou algo próximo a Soul, que estava muito ocupado com os próprios pensamentos e não ouviu. De qualquer forma, a Shain de que Soul se lembrava sempre fora uma pessoa firme e inabalável. Talvez por ter essa lembrança de sua mãe que Soul não conseguisse realmente acreditar que ela estaria em perigo. Mas, pensando por outro lado, Soul se sentia muito sortudo por finalmente ter conseguido pistas do desaparecimento dos pais. Beru, o que a gente pôde fazer para encontrar minha mãe? Ao ouvir a pergunta de Soul, Beru se agarrou com força na mão do seu jovem mestre e disse: Você tem que ficar mais forte o mais rápido possível. Ficar mais forte. Sim. O monarca das sombras não vai poder vir para a Terra por um bom tempo por causa da guerra. No fim das contas, o jovem mestre é a única pessoa que pode salvar a senhora Ain, mas, por enquanto, você é mais fraco do que uma formiga. Uma formiga. O orgulho de Soul fora levemente ferido. Após aquilo, Beru dissipou a ilusão das sombras que tinha feito, saiu das mãos de Soul e começou a voar. Em seguida, a formiga deu um sorriso e apontou para o chão ao redor dos pés de Soul, dizendo: Então, vamos subir de nível. Jing. Você recebeu uma missão. Naquele instante, uma mensagem apareceu diante dos olhos de Soul. Missão. Prova das sombras. Você é o filho do grande monarca das sombras. Mas agora, todos os seus talentos estão selados. Você terá que provar suas qualificações para liberar esse grande poder. Entre no Masmorra das Sombras e prove o seu valor. Masmorra das Sombras. A janela da missão se abrira diante de seus olhos. Assim que Soul leu tudo, ele se lembrou da chave da Masmorra das Sombras que Beru havia lhe dado em seu sonho. A Masmorra das Sombras é o reino de descanso que lhe foi dada, jovem mestre. Ela é a terra dos mortos, onde os vivos não podem pisar sem a permissão do dono. Por favor, abra o seu inventário. Enquanto Soul concentrava sua consciência naquela palavra, uma janela translúcida se abriu diante dos seus olhos. Inventário. Chave para a Masmorra das Sombras. Eu tenho um inventário? Isso é como um jogo de verdade. Soul ficara surpreso de novo. Depois de saber que os seus sonhos de adolescente eram o tutorial, ele agora estava convicto de que tinha liberado todas as funções. Soul então estendeu a mão e pegou a chave. Em seguida, uma janela de informações apareceu acima do item. Item. Chave para a Masmorra das Sombras. Dificuldade de obtenção. Tipo. Chave. Esta é a chave que dá acesso à Masmorra das Sombras. Pode ser usada na sombra de Sung Soul. Posso usar isso na minha sombra. Ao ler aquilo, o olhar de Soul desceu até seus pés. O garoto então se ajoelhou e apontou a chave para a sombra projetada abaixo do seu corpo. Swoosh. No momento seguinte, a chave foi engolida pelas sombras. Os olhos de Beru brilharam em excitação. Isso. Vá e reclame todos os poderes que sempre deveriam ter sido seus, jovem mestre. Calma aí. Soul puxou a chave de volta e correu para trocar de roupa.
Depois de tirar a bata dada nos hospitais e os chinelos, ele encontrou as roupas com as quais chegara ali e as vestiu. Agora, uma luz de determinação brilhava nos olhos de Soul enquanto encarava a própria sombra. Bem. Então vamos lá, Kiek. Vamos. Vou ficar do seu lado para te ajudar. Mas, é claro, estou sem minhas forças. Para falar a verdade, Soul não esperava muito mesmo. Em seguida, ele empurrou a chave de volta para sua sombra. Clack, deseja entrar na masmorra das sombras. S/N sem voz. Depois de Soul ter dito aquela palavra, sua sombra se expandiu, dominando todos os arredores. Desde as paredes até o teto. Todo o prédio do hospital fora tomado pelas sombras. Você entrou no masmorra das sombras. Antes que percebesse, Soul estava em um mundo preto e branco coberto de sombras. Que lugar é esse? Um lugar silencioso que parecia não ter nenhum sinal de humanidade por perto. Uma densa floresta preta e branca esperava por Soul. Não, era uma cidade em ruínas que fora tomada por uma floresta. As paredes externas dos prédios altos estavam cobertas de musgo e trepadeiras. Soul de repente se lembrou de um livro que leu quando era criança. Qual era o título mesmo? A Terra onde a humanidade desapareceu? O livro contava sobre uma terra que se livrara de sua humanidade. Em resumo, a história falava sobre como as cidades que eram abandonadas pelos humanos lentamente passavam a ser dominadas pela flora local. Assim como aquele lugar. Esse lugar parece estar transbordando em poder mágico. Em meio a todo aquele silêncio, Beru, que seguia Soul, voou e fez uma saudação. Bem-vindo à masmorra das sombras. Essa é a masmorra das sombras. Soul olhou em volta e se sentiu estranho. Era como entrar em um filme de terror antigo. Mas por que sinto que esse lugar é tão familiar? Assim como todos os humanos, Soul não conseguia se lembrar com precisão de tudo que vivera enquanto bebê. No entanto, as emoções e experiências que vivenciamos naquela fase da vida sempre deixam marcas em nossos corações. Aquele mundo preto e branco, que pode parecer muito ameaçador para alguns, era como o abraço mais caloroso de uma mãe para Soul. Foi então que crack! Alguma coisa viva. O atributo de sentidos estava avisando Soul de algum perigo. Vosh! Naquele momento, um machado voou, vindo por trás de suas costas. A prova começou. Desvie! Ao ouvir o grito de urgência de Beru, Soul imediatamente se virou, descrevendo um arco com a perna. Pov! Depois de ser atingido pelo chute de Soul, um monstro caiu feio no chão. Assim como com Beru, uma janela flutuava no topo da cabeça dele. Batedor Goblin Kick. A pele daquela coisa era verde. Ele era realmente um monstro feio medindo cerca de 1 metro de altura. Batedor. Depois de ler o nome dele, os pelos de Soul se eriçaram. Se esse é Batedor, deve ter outros por aí. Soul já havia lutado inúmeras batalhas em seus sonhos quando mais jovem. Naquela época, o instinto de sobrevivência gravado em seu corpo o movia automaticamente. Tenho que matá-lo antes que ele tenha a chance de chamar os outros. Vó. Antes que o Goblin pudesse se levantar, Soul avançou. Kick. É perigoso lutar com as mãos vazias. Goblins são criaturas fracas, mas o senhor é ainda mais fraco do que eles por enquanto, jovem mestre. Eu sei. Baio. Ignorando as palavras de Beru, Soul atingiu as costas da mão do batedor Goblin, fazendo com que o machado em sua mão caísse. Kick. Bom trabalho. Você se saiu muito bem. Beru voava e bateu palmas com excitação. Ah, que cara barulhento, Ding. Você obteve item. Machado de pedra dos druides. Assim que Soul agarrou o cabo do machado, ele o girou. Vosh. Kick. Você matou o batedor Goblin. Soul cortou a cabeça do Goblin com um golpe. Mas ele não teve tempo nem para comemorar. Fvip. Um som arrepiante veio de trás do garoto. Como imaginei, ele não estava sozinho. Aquele tinha sido o som de uma flecha cortando o vento. Soul instintivamente estendeu a mão. Poder do governante.
Bum! Naquele instante, uma mão transparente se estendeu da mão de Soul e pegou a flecha voadora. Que? Não me diga que esse poder. Vendo a flecha parada no ar, Beru ficou tão feliz que não sabia como reagir. Como esperado do jovem mestre. Você finalmente despertou os poderes da sua infância. Então Beru se lembrou de como Soul voava pelos ares dentro de casa quando era criança.